Fala pessoal, como é que vocês estão? Excelente semana para todos, que Deus abençoe. O pessoal tá me perguntando, Diego, você tá sumido, cadê os conteúdos? Enfim, pessoal, é uma correria danada com o projeto da Polícia Militar do Ceará, projeto da Polícia Militar do Tocantins, projeto da GCM de Caldas Novas, sem contar as mentorias. Então, assim, tá muito corrido para eu poder estar gravando conteúdo diariamente. Mas eu vou entregar para vocês hoje um conteúdo top de Código Processual Penal, que se você estuda com foco em carreiras policiais e no seu edital tem lá CPP, Código Processual Penal, esse conteúdo vai fazer a diferença para você de forma estratégica e objetiva. Primeiro passo aqui, eu vou abordar com vocês do artigo 4º ao artigo 23, de forma estratégica, sobre o inquérito policial. Qual é a natureza do inquérito policial? Ele tem o quê? Natureza inquisitiva. Não há contraditório nem ampla defesa durante a fase do inquérito policial. Ele é um procedimento escrito, garantindo a documentação de todas as decisões tomadas durante a investigação. Sigiloso, o inquérito policial ele é sigiloso, porém, o advogado do indiciado ele só terá acesso aos autos já documentados, ou seja, aos autos já relatados no inquérito policial. Aquilo que se encontra em fase de investigação, ele não terá acesso. E ele é dispensável, ou seja, não é necessário que se tenha um inquérito policial para que o Ministério Público, em se tratando de um caso de ação penal pública incondicionada, que o Ministério Público tenha o inquérito policial para oferecer a denúncia. Aqui, denúncia se tratando de Ministério Público ou queixa, onde tem uma ação penal privada e a vítima vai propor essa ação. Então, o inquérito policial, se cair na sua prova que o inquérito policial ele é indispensável, mentira. O inquérito policial ele é dispensável, ele não é obrigatório. Aí vem aquela pergunta, Diego, quem pode instaurar o inquérito policial? Nós temos aqui o delegado de polícia de ofício, ou seja, nos crimes de ação penal pública incondicionada, não é necessário que tenha manifestação para ele instaurar esse inquérito policial. E pode ser por requisição do Ministério Público ou juiz e requerimento, quando se tratar de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação da vítima ou o seu representante legal, quando a vítima for menor ou incapaz. E eu já trago para vocês aqui um tema que eu iria abordar lá na frente, já vou trazer rapidamente aqui, sobre o desarquivamento, sobre o arquivamento e o desarquivamento do inquérito policial. O Ministério Público, ao optar pelo arquivamento do Ministério Público, do inquérito policial, perdão, ele deve comunicar à vítima, à autoridade policial e ao juiz. Gente, tem muita polêmica em relação ao arquivamento do inquérito policial, mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o Ministério Público, ao optar pelo arquivamento do inquérito policial, ele deve fazer o quê? A comunicação ao juiz, à vítima e à autoridade policial sobre essa questão do arquivamento. E aí tem os seus procedimentos ali. Mas se cair numa questão de prova, se o Ministério Público, se tratando de uma questão de prova certo ou errado, padrão Banca CESP, se o Ministério Público, se ele pode arquivar o inquérito policial de acordo com o CPP e o entendimento do STF, sim. Porém, ele precisa fazer as devidas comunicações. Agora, em relação ao prazo de inquérito policial, já deixo para vocês aqui, pessoal, se você já está achando que está fazendo sentido esse vídeo, esse conteúdo, você já deixa a sua curtida e compartilha com seu amigo ou sua amiga, futuro aprovado ou aprovada no ano de 2025, que já está estudando e que no edital dele ou dela, você sabe que tem o CPP, que vai ser cobrado o CPP, e sem dúvida, seja qual for a prova, o concurso que você está se preparando, com foco em carreiras policiais, assistindo esse vídeo, você vai ganhar 2, 3, 4 questões, a depender da quantidade de questões cobradas do Código Processual Penal. Agora, vamos falar em relação ao prazo do inquérito policial. Eu tenho 10 dias, tá? Esse prazo é de acordo com o CPP. Ô Diego, mas por que de acordo com o CPP? Porque eu tenho crimes federais e eu tenho, em relação às leis especiais ou penais especiais, que tem prazo de inquérito, para conclusão do inquérito policial. O CPP, você já pode anotar aí, se cobrar de acordo com o CPP, 10 dias estando o indiciado preso e 30 dias ele solto, com fiança ou sem fiança, porque tem crimes
que o indiciado ele pode ficar responder em liberdade sem a obrigatoriedade de pagamento da fiança. E o prazo, quando se tratar dele preso, conta a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, de acordo com o CPP, 10 dias indiciado preso, 30 dias ele solto mediante fiança ou sem essa fiança. Ô Diego, existe possibilidade de prorrogação do inquérito policial de acordo com o CPP? Se o investigado estiver preso, será prorrogado por mais 15 dias uma única vez. Então eu tenho 10 mais 15. Se o investigado ou indiciado estiver solto, prorrogável a depender da necessidade do crime, a depender da necessidade para o avanço das investigações. E eu trouxe para vocês aqui um prazo, de acordo com algumas penais especiais, a lei de drogas, a lei 11.343, indiciado solto, a regra, 90, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, ouvido o Ministério Público e mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. E o indiciado preso, a regra, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, indiciado solto, lei 11.343, lei de drogas, 90 dias e pode ser prorrogado por mais 90. Indiciado preso, eu tenho o quê? 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Agora, quando se referir à Justiça Federal, quando for um crime de competência da Justiça Federal, eu tenho o quê? Investigado solto, tá, pessoal? 30 dias, regra geral, investigado preso, 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. E eu trouxe aqui, inclusive, uma questão da CESP, como é cobrado em prova. O prazo para a conclusão do inquérito policial referente a crimes de competência da Justiça Federal é de 10 dias se o réu estiver preso e de 30 dias se estiver em liberdade. Certo ou errado? Errado. Por quê? Esse prazo aqui, ele é de acordo com o CPP. De acordo com a Justiça Federal, o quê? 30 dias se estiver solto, até aqui beleza. E 15 dias prorrogável por mais 15, se tratando do réu preso ali em crimes de competência da Justiça Federal. Avançando um pouco aqui, vamos falar do artigo 24 ao 62, aquilo que é importante e pertinente para o nosso estudo em se tratando de carreiras policiais. Eu tenho da ação penal. Eu trouxe aqui os principais tipos de ação penal cobradas em provas com foco em carreiras policiais. A regra da ação penal, se eu estiver errado, vocês podem até me corrigir. O artigo 100 do Código Penal fala que a ação penal ela é pública, incondicionada, salvo se a lei trouxer outra especificação. Tá? Então, via de regra, de acordo com o Código Penal também, a ação penal ela é pública incondicionada. Então, essa é a regra. Lembrando que para toda regra nós temos o quê? Uma exceção. A ação penal pública condicionada. A ação ela é do Ministério Público. Perdão que eu não falei com vocês. A ação penal pública incondicionada é onde eu tenho o quê? A instauração do inquérito policial de ofício pelo Ministério pelo delegado de polícia, sem ele é obrigado a instaurar o inquérito policial em um crime de ação penal pública incondicionada. Exemplo, um crime de homicídio. O delegado de polícia ele é obrigado a instaurar esse inquérito policial e essa ação ela é penal pública incondicional. O que quer dizer? Que o Ministério Público ele não depende de vítima, né, da vítima solicitar ali a representação ou do seu representante legal. O Ministério Público ele é o titular da ação e ele é obrigado a oferecer a denúncia nessa ação, né? A ação penal pública incondicionada. Essa ação é do Ministério Público. E aí eu tenho a ação penal pública condicionada. A ação ela é do Ministério Público, mas depende de representação de quem? Do ofendido ou do seu representante legal ou de requisição do ministro da Justiça. E eu tenho a ação penal privada. É aquela em que a vítima ou seu representante legal tem o direito de iniciar o processo contra o autor de um crime sem a necessidade do Ministério Público, através de uma queixa-crime. Então, ação penal pública incondicionada, essa ação penal, ela é o seu inquérito, o inquérito policial de uma ação penal pública incondicionada, ele é instaurado de ofício e a ação ela é o quê? Do Ministério Público, que não depende da vítima para poder oferecer a denúncia. A condicionada, a ação penal, ela é do Ministério Público, mas ela está condicionada à representação da vítima ou seu representante legal. Lembrando que nessa ação penal
pública condicionada, uma vez que o Ministério Público oferece a denúncia, ele passa a ser o titular da ação, ou seja, ainda que a vítima não queira dar continuidade nessa ação, ele passa a ser o titular da ação, então a ação é dele. E uma vez que o Ministério Público oferece a denúncia, ele não pode desistir da ação penal. Importante também frisarmos sobre o prazo decadencial. Eu tenho o prazo decadencial, que é o prazo que para poder propor essa ação penal. Ele é de 6 meses a partir do momento em que se sabe quem é o autor da conduta delituosa, da conduta criminosa. Exemplos de crime de ação penal privada: calúnia, difamação, injúria, dano, ou seja, os crimes contra a honra, e o crime de dano, né? Um crime contra o patrimônio, mas um crime leve. E eu tenho agora, dentro de ação penal, para abordar com vocês, ação penal subsidiária da pública. Eu tenho uma ação penal privada subsidiária da pública. Diego, o que seria uma ação penal pública subsidiária da pública? Ou seja, o Ministério Público ele perdeu o prazo de oferecer aquela ação penal pública incondicionada. Então quer dizer que a vítima vai ser lesada, vai ficar no prejuízo? Não. Ela pode propor uma ação penal pública, né, subsidiária, uma ação penal privada, subsidiária da pública. Veja bem, se dá quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Eu tenho uma ação penal privada subsidiária de uma ação penal pública, incondicionada. Tá, e qual é o prazo para a sua propositura, ou seja, o prazo para propor essa ação penal privada subsidiária da ação penal pública? 6 meses é basicamente o prazo decadencial que eu falei com vocês. 6 meses a partir do momento em que o ofendido toma ciência da inércia do Ministério Público. E o prazo do CPP para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, qual é o prazo? 5 dias que o Ministério Público tem, contado da data em que o Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. Então, o réu estando preso, o Ministério Público, assim que ele receber os autos do IP, que é o inquérito policial, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia. E estando o réu solto, 15 dias, no mesmo esquema, contando do momento em que o Ministério Público for notificado, receber os autos do inquérito policial. E reforçando com vocês aqui sobre o arquivamento, sobre o arquivamento do inquérito policial, que eu falei logo no início do vídeo, a vítima ou representante legal não concordando com o quê? Com o arquivamento, poderão, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, ou seja, a vítima ou seu representante legal tomaram ciência que o Ministério Público solicitou o arquivamento do inquérito policial. Eles não concordando com essa decisão, contado 30 dias, eles poderão submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial do Ministério Público. Pessoal, então basicamente falamos sobre inquérito policial, IP e ação penal. No próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou estar falando com vocês sobre os tipos de flagrante, ou seja, vamos estar dando mais um passo dentro do CPP com aquilo que é mais cobrado em provas para carreiras policiais. E eu reforço com você aqui, para você deixar a sua curtida e compartilhar esse vídeo com o seu amigo ou sua amiga, concurseiro ou concurseira, futuro e futura aprovada no ano de 2025. Um forte abraço!